Ben 10, sim, é só isso o nome do jogo. Ben 10. Já dá pra ver que a criatividade estava em dia quando foram desenvolver, né? Bom, ele foi desenvolvido pela Torus Games e publicado pela Outright Games. Foi lançado no dia 14 de novembro de 2017. E também foi lançado para todas as plataformas, como PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. É um jogo de aventura estilo beat'em up, com 6 níveis e 3 chefes. E um combate bem simples. E bota simples nisso, onde seu único botão de combo é quadrado ou X no Xbox. Você também tem um botão de especial, quando o Omnitrix enche com essa energia verde. O engraçado é que a animação do especial do XLR8 tem um pequeno bug na textura, lindo demais. E apertando bolinha ou B você solta uma habilidade do Alien, tipo chama que solta fogo, diamante que solta diamantes, e Ultra T que vai para debaixo da terra e dá um socão, que é muito parecido com o Fogo Fato no Ben 10 Alien Force de PlayStation 2, tá? É muito parecido. E a maior diferença dos aliens, tirando os momentos que eles são necessários nas fases para avançar, é que alguns têm um combate de perto, como o Quatro Braços ou Bola de Canhão, e outros já têm um combate à distância, como o Chama e o Massa Cinzenta, por exemplo. Até porque bater com massa cinzenta seria bem difícil no caso, ele precisa de algum equipamento para ser útil, né? A história do jogo, ela praticamente não existe. Tem 3 chefes, o Zomboso, a Rainha Abelha, ou algo assim, sei lá. O jogo também não é muito importante para você saber o nome dos personagens, até porque o reboot não é importante. E esse robô do tempo aí? Os chefes são incríveis. Dá pra ver que os chefes são como o jogo, né? Uma maravilha. E a história é algo largado. Tipo, a abelha aí, que o plano dela é sequestrar as pessoas para ver o show dela e aí ela vai ser famosa. Tipo, caralho, que plano, hein? Uau. Os gráficos do jogo, eles não são feios. Impressionante, os gráficos do jogo, eles não são tão feios quanto o reboot. Mas é um jogo de PlayStation 4 e Xbox One. Dava pra ter feito algo bem melhor. Eles não são terríveis, como o do seu sucessor, o Power Trip, que vai ter um vídeo aqui, mas sinceramente eles poderiam ter caprichado um pouco mais. Esses gráficos e na verdade esse jogo em si ele rodaria tranquilamente, por exemplo, num PlayStation 3. E por fim vamos falar do diferencial desse jogo, que são os 10 aliens disponíveis. O que é uma ideia incrível, se eles não fossem praticamente todos iguais, só mudando aquilo que eu disse, o combate de perto e de longe e os momentos obrigatórios das fases. Tirando isso, eles são iguais. Se não fosse esses pequenos momentos que você tem que usar a habilidade deles, você literalmente começaria a fase com o XLR8 e terminaria ela com o XLR8. E eu não vou nem comentar muito da música também, porque sinceramente a música do jogo e de todas as fases são todas muito parecidas. A música do início, no caso, é a abertura da série, só falando Ben 10, Ben 10. E o resto são só músicas genéricas. Então, depois de passar por 6 níveis e derrotar vilões com planos, digamos, questionáveis, a pergunta que fica é: Ben 10 vale o seu tempo? E eu digo, se você é um fã muito novo do reboot, ou que é apenas um jogo extremamente simples para passar o tempo, sem pensar muito, ele cumpre até o papel. O maior ponto negativo dele, na minha opinião, é o combate, que se resume a esmagar um botão. E os 10 aliens, no caso, que deveriam ser o grande diferencial, com você tendo 10 opções, mas todos eles acabam sendo mecanicamente muito parecidos entre si. E a questão técnica também, igual eu falei, é um jogo de PlayStation 4 e Xbox One, mas parece um jogo de PlayStation 3. Isso que eu tô falando do primeiro. Quando eu fazer o vídeo do Power Trip, o buraco vai ser muito mais embaixo, tá? Porque mesmo sendo uma sequência, é tão ruim quanto esse. Então meu veredito final é que no fim das contas, o jogo é uma experiência ok, mas que falta capricho. Ele parece mais um produto feito às pressas para acompanhar o desenho do que um jogo feito para expandir o universo Ben 10. Então, se você encontrar ele numa promoção barata, até pode render uma tarde de diversão, mas não espere nada revolucionário. E a pior parte, eu peguei 100% dele na Steam. E acredite, eu não me orgulho disso. Até o próximo vídeo. Tchau. Fala galera, aqui é o Marquinhos e hoje, diferente do Ben 10, nós vamos voltar para 2008 para analisar um dos jogos mais marcantes e divertidos de todos os tempos, Lego Batman The Video Game. Então, vamos nessa! Desenvolvido em 2008 pela Traveler Tales,
ou TT Games, como a gente gostava de chamar, o estúdio que você já conhece por ter feito Lego Star Wars e Lego Indiana Jones, e publicado pela Warner Bros. Games. O jogo chegou para praticamente tudo que tinha na época: PlayStation 2, PC, uma versão para Nintendo DS e PSP, e também PlayStation 3 e Xbox também. O grande diferencial aqui é que, enquanto os outros jogos da Lego seguiam roteiros do cinema, como Star Wars e Indiana Jones, que pegavam os filmes, Lego Batman ganhou uma história 100% única. Quer dizer, ainda vilões fogem de Arkham e causam o caos, mas a história é única. A história aqui é clássica, até mesmo bem simples. Os maiores vilões fugiram do asilo Arkham e se dividiram em 3 grupos liderados pelo Charada, o Pinguim e o Coringa, e cada um deles, obviamente, tem o seu plano maligno. O Charada quer roubar o banco de Gotham com a ajuda do Cara de Barro, a Era Venenosa, o Senhor Frio e o Duas Caras. Enquanto isso, o Pinguim quer espalhar pinguins robóticos pela cidade ao lado da Mulher Gato, o Crocodilo, o Bane e o Morcego Humano. E bom, o Coringa, ele só quer ver o mundo inteiro rico, o gás do riso dele, né? Contando com a ajuda da Arlequina, o Chapeleiro Louco, a Mariposa Assassina e o Espantalho. Visualmente, o jogo envelheceu muito bem. A Gotham dele é sombria, macabra, com detalhes que às vezes passam despercebidos. E tem uma iluminação que dita o tom perfeito para o herói. A jogabilidade é recheada de mecânicas como o batirangue e o gancho. Mas o brilho real está nos trajes, que você consegue tanto para o Batman quanto para o Robin. Aqui teremos 5 trajes para o Batman e 5 para o Robin, como o de tecnologia para o Robin e o de planar para o Batman. Sem contar como traje de calor, traje de sucção, traje de mergulho e também um traje explosivo, que mudam totalmente como você resolve os puzzles. Porém, os trajes desse primeiro jogo, diferente das suas sequências, o Lego Batman 2 e o 3, eles são bem situacionais, servindo grande parte só para o momento necessário, e tendo alguns trajes que quando você pensa, não fazem sentido, como o traje de planar. Tipo, o Batman já tem uma capa, pra que ele precisa disso? Mas, mesmo com tudo isso, ainda os trajes são uma das coisas mais legais e diferentes do jogo. E tudo isso, embalado pela trilha sonora icônica do filme de 89, deixa tudo ainda mais épico. E além de tudo isso que você tem com os heróis, você ainda pode jogar a parte dos vilões, onde você vê o ponto de vista deles e como eles chegaram até o seu objetivo final, o que é muito irado. Porque a maior parte das cutscenes dos vilões, o final delas, como a primeira do Charada, quando termina a primeira fase dele com o Cara de Barro, a cutscene final é o começo da do Batman, na primeira fase, o que só deixa esse jogo ainda mais rico na questão de história. Porém, nem tudo é perfeito. Se você for jogar a versão da Steam hoje, que provavelmente é o que a maioria vai jogar, tome muito cuidado, o jogo sofre com bugs sérios e crashes. A dica de ouro é: habilite o Vertical Sync ou V-Sync e deixe as texturas no baixo para evitar que o jogo trave ou feche do nada. Porém, mesmo com esses probleminhas técnicos na versão de PC, a resposta é obviamente sim. Lego Batman vale muito a pena até hoje. Ele é divertido, tem muito conteúdo e aquela nostalgia que todo mundo ama. E, na minha humilde opinião, até hoje é o melhor jogo Lego lançado. Até o próximo vídeo. Tchau! Vamos falar de um jogo onde o crime não só compensa, mas como vem com um manual de instruções e peças de encaixe? Sim, hoje falaremos de Lego DC Super Villains. Sabe aquela mesmice de salvar o dia, resgatar a gatinha em cima da árvore? Esquece! A Liga da Justiça sumiu, provavelmente tirando férias em algum resort em Apocalipse. E quem sobrou pra cuidar do jardim? Foram os piores vizinhos do mundo. Lançado dia 16 de outubro de 2018 pela nossa amada Traveler Tales ou TT Games e publicado pela Warner, é um jogo de plataforma, ação e aventura. E ele também foi lançado para toda e qualquer plataforma: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, tudo. O grande diferencial aqui não é jogar com o Coringa ou o Lex Luthor. Embora você faça isso, o brilho real é o seu personagem customizado. Diferente dos jogos antigos, onde o boneco criado era só um extra ali para você brincar, aqui ele faz parte da história e ganha novos poderes conforme você avança. É como se a TT Games finalmente tivesse entendido que a gente adora criar nossos próprios vilões bizarros ou personagens bizarros. A trama é inspirada no arco do Sindicato do Crime. A Liga da Justiça é substituída por uma versão maligna de outra dimensão e cabe aos vilões
originais salvarem o mundo. Do jeito deles, é claro. O mundo aberto, principalmente Gotham e Metrópolis, são gigantes e cheias de vida. E quando você vai voando de uma para outra, você vê claramente a diferença delas. Em Gotham é tudo escuro e sujo e Metrópolis é claro e limpo. A dublagem é ótima, com as vozes que a gente já conhece dos desenhos e filmes. Paradinho aí, Luthor. Ah, Superman. Deve ter algum acampamento procurando o tio escoteiro por aí. E a cozinha da prisão Stryker precisa de um careca pra lavar louça. Hora de ir. Luthor, você tá aí? Darkseid foi neutralizado. Leva a gente de volta e envia esse planeta pro outro lado. O que aumenta muito a imersão. Claro que algumas vozes são diferentes, mas em sua grande maioria são todas as clássicas. A jogabilidade ainda é aquela base de quebrar tudo e montar peças, mas os poderes que o seu personagem vai ganhando com o passar do jogo são muito variados. E claro, com as novas mecânicas que sempre surgem em jogos novos da Lego. O jogo também tem uma variedade enorme, são mais de 160 personagens. É conteúdo que não acaba, principalmente para quem gosta de fazer o 100%. Lego DC Super Villains é, para muitos, o melhor jogo da era clássica da Lego, antes das mudanças radicais que vimos no Skywalker Saga. É engraçado, tem uma história única e te deixa ser o vilão ou o herói, já que no final você pode decidir que quer ser um herói ou continuar como um vilão. Então ele vale a pena em 2026? E a resposta é óbvia, é claro que sim, principalmente se você achar ele uma promoção daquelas. O jogo ele é engraçado, divertido e com certeza um dos melhores jogos da Lego. Mas e você? Qual vilão você criou no seu jogo? Conta aí nos comentários. Ou você virou um herói? E ele também é um dos jogos que eu fiz 100% na Steam. E esse eu me orgulho. Até o próximo vídeo. Tchau. Bom, quando um jogo de uma mesma série recebe uma sequência, esperamos que ele pegue tudo de ruim do anterior, retire e as coisas boas se tornem ainda melhores, certo? Mas, e se um jogo já questionável ganha uma sequência e ela consegue ser pior que o seu antecessor? O que você acha? Bom, esse é o caso de Ben 10 Power Trip. Eu sou o Marcos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ben 10 Power Trip é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela PHL Collective e publicado pela Outright Games em colaboração com a Cartoon Network. Foi lançado no dia 9 de outubro de 2020 para PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e PC. A história é basicamente, o Rex ele acaba tirando alguns aliens do Omnitrix, quanta originalidade. E ele também usa uns cristais elementais, mas sinceramente não é importante, até porque na maior parte do jogo você vai estar fazendo missões bobas que não envolvem a história. Então ela tá aqui só pra dizer que tem alguma coisa mesmo. Os gráficos desse jogo de PlayStation 5, minha nossa, se você já acha o reboot feio, irmão, ele perto desse jogo é uma das 7 maravilhas do mundo. Todos os personagens parecem feitos de massinha. E olha essas texturas, minha nossa. Isso que eu tô jogando no PC, no máximo. Sim, isso é o máximo. Aqui você pode jogar com o Ben destransformado, que não faz muita coisa, só andar no patinete. O que ajuda, né, no caso, enquanto você não tem o XLR8. E lembra que no jogo passado eu disse que tinha todos os 10 alienígenas? Bem, aqui eles reduziram para 6. E é uma lista bem exótica, sendo eles o Chama, o Quatro Braços, o XLR8, que provavelmente é o alien que você mais vai usar, o Diamante, o Choque Rochoso, alien do reboot, e o Wrath, que aqui ele é utilizado para fazer parkour. A gameplay, para começar, você tem um minimapa, mas ao mesmo tempo você não tem um minimapa, porque ele não tem nada. Sério, só tem o seu ícone e o que literalmente tá do seu lado e mais nada. Isso literalmente só tá aí pra te atrapalhar. E você tem upgrades. Mas calma, não se empolgue, porque eles não tem nada a ver com te dar ataques ou combos novos. E sim upgrades básicos como vida, força e sorte. Mas sinceramente eu não vi muita diferença não, só coloquei tudo em força mesmo e é isso aí. E todos os aliens lutam de forma igual, nenhum tem um botão diferente ou um combo diferente. A única diferença mesmo é que alguns têm ataque no R2 e outros no L2. Acho que eles não deveriam estar bem decididos onde colocar os ataques e decidiram dividir mesmo. Mas na maioria você só vai apertar quadrado ou triângulo, não faz diferença. Ben 10 Power Trip
é com certeza um dos piores jogos que eu já joguei. Ele é chato, feio, nada de interessante acontece, o mundo dele é vazio, as músicas são genéricas, os aliens são praticamente todos situacionais e provavelmente, como é um jogo infantil, eles fizeram de qualquer jeito, o que é muito triste, principalmente levando em conta que é Ben 10. Até o próximo vídeo. Tchau. Bom, depois de tanta decepção e tristeza com os jogos do reboot e alegria e diversão com os jogos da Lego e uns videogames bem questionáveis no caminho, nesse vídeo eu quero algo um pouco mais tenso. Então, eu sou o Marcos e hoje vamos falar de Poppy Playtime capítulo 1, desenvolvido e publicado pela Mob Entertainment e lançado no dia 12 de outubro de 2021 e literalmente lançado para tudo que existe: PlayStation 4 e 5, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Aqui basicamente você é um ex-funcionário da fábrica da Playtime Co, que recebe uma carta bizarra 10 anos depois de todo mundo sumir. O objetivo? Voltar lá e descobrir o que aconteceu. Mas spoiler, os brinquedos não querem apenas um abraço, ou melhor, não é você que vai brincar com eles. A fábrica da Playtime é escura e opressora, com uso intenso de luzes neon, contrastes e sombras para criar atenção. Os gráficos 3D estilizados com foco em iluminação atmosférica e texturas detalhadas em um ambiente de fábrica abandonada. O jogo utiliza a Unreal Engine, oferecendo visuais de terror modernos, com atualizações recentes, melhorando reflexos e a aparência dos personagens. O diferencial aqui não é o tiro ou a porrada, se bem que no capítulo 3 você consegue uma mão que atira, mas nesse primeiro é o Grip Pack, que são aquelas duas mãos extensivas que você usa para os puzzles, conectar eletricidade e puxar objetos pesados. Sem contar na exploração, abrir as portas que você não alcançaria normalmente. A mecânica é simples, mas também te deixa vulnerável, porque você não tem uma arma de verdade, só duas mãos gigantes de plástico. Ah, e é claro, não dá pra falar do capítulo 1 sem falar do seu principal astro, o Huggy Wuggy. No começo ele parece só uma estátua bizarra, mas quando o bicho começa a te perseguir naqueles dutos de ventilação, olha, o coração vai na boca. É um terror de perseguição muito bem feito para um jogo indie tão curto. O capítulo 1 ele é bem rápido, você termina ele uns 20 minutinhos por aí, mas ele estabelece muito bem o clima de tensão. E se vale a pena? É claro que sim, especialmente se você gosta de puzzles e sustos bem posicionados. Aqui é o começo de uma história que fica muito maior nos próximos capítulos. Mas e você? Levou algum susto do Huggy Wuggy? Ou achou tranquilo? Até o próximo vídeo. Tchau! Bom, depois de fazer review do Lego Batman e do Lego DC Super Villains, neste vídeo eu quero sair um pouco do universo do morcegão da DC e ir para o universo Lego Marvel. Então, eu sou o Marcos e nesse vídeo vamos falar de Lego Marvel Super Heroes, o jogo que não é só um Lego. Para muita gente, ele ainda é a melhor representação do universo Marvel nos videogames. Então, vamos descobrir por que ele ainda dá um banho em muito jogo moderno. E sim, isso é uma indireta para você, jogo dos Vingadores. Lego Marvel é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela nossa amadíssima Traveler Tales, ou TT Games, e publicada pela Warner Bros. Sim, um jogo da Marvel publicado pela Warner, no dia 15 de outubro de 2013. Inicialmente, ela foi lançada para as plataformas do PC, do PlayStation 3, do 360, do Wii e do Wii U, mas logo depois ele também foi lançado para o PlayStation 4 e para o Xbox One, ou seja, basicamente em qualquer lugar você pode jogar o Lego Marvel. A trama aqui começa quando a prancha do surfista prateado é destruída, espalhando blocos cósmicos poderosos pela Terra. O Dr. Destino e o Loki reúnem uma legião de vilões para coletar esses blocos e construir uma super arma. Então Nick Fury convoca os Vingadores, os X-Men e o Quarteto Fantástico para recuperar os fragmentos primeiro. Após várias batalhas em locais icônicos de Nova York, os heróis chegam e descobrem que a verdadeira ameaça é o Galactus, o devorador de mundos. No final, heróis e vilões precisam se unir em uma trégua temporária para derrotar Galactus e Loki, enviando-os para uma dimensão e salvando o planeta. Que por sinal, esse finalzinho é muito parecido com o final do Lego DC Super Villains, onde também heróis e vilões precisam se unir para derrotar um vilão principal. Eu acho que a TT Games se inspirou muito no Lego Marvel para depois fazer o final do Lego DC, hein? E é claro, o que torna esse jogo especial
especial é o seu elenco. Aqui a gente tem tanto os X-Men, o Quarteto Fantástico misturado com os Vingadores. E também o maior e o melhor herói que existe, o Homem-Aranha. E é claro que o mundo aberto de Manhattan é sensacional. Aqui você pode voar da Torre Stark até o porta-aviões da SHIELD, que fica flutuando no céu. E a variedade são mais de 150 personagens e cada um tem um carinho especial nas animações e nos poderes. A jogabilidade é o clássico, quebrar tudo, montar peças, resolver puzzles e claro que o humor é o ponto forte, com o Stan Lee sempre aparecendo em situações absurdas. E se ele vale a pena em 2026? Com certeza, ele envelheceu como vinho e se você achar ele uma daquelas promoções que o jogo sai, não pense duas vezes. Mas e você, prefere o primeiro Lego Marvel ou o segundo? Me conta aí nos comentários. Até o próximo vídeo, tchau! Hoje o papo é sério e o medo é real. Sabe aquele calafrio que você sente quando está sozinho em casa e de repente ouve um barulho no andar de baixo? Bom, é exatamente disso que se trata First Shadow Home Alone. Esse não é um jogo de monstros gigantes ou alienígenas, é um jogo sobre situações que podem acontecer com qualquer um de nós. Então já confere se você tá mesmo sozinho em casa. Eu sou o Marcos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. First Shadow é um jogo eletrônico de terror psicológico e aventura em primeira pessoa lançado no dia 2 de julho de 2021 pelo desenvolvedor Rail para PC. A premissa é ser baseada em fatos reais. Aqui você joga como Miles, um garoto de 14 anos que ficou sozinho em casa enquanto os pais foram trabalhar. Às 1h16 da madrugada, meia hora após dormir, Miles acorda com sede. Descendo as escadas para pegar água na geladeira, ele recebe uma mensagem de sua mãe, preocupada que contém uma foto de um homem à frente da sua casa. A mãe de Miles ordenou que ele fechasse todas as portas e esperasse a chegada da polícia. Enquanto ele se escondia embaixo da cama, ele ouviu os vidros quebrando no andar de baixo. Pouco depois, Paula, a sua vizinha, começa a tocar a campainha repetidamente. A princípio, Miles reluta em sair do seu quarto, até escutar o barulho, mas ao chegar às escadas, vê a porta do dormitório de seus pais aberta e a sombra de uma pessoa esperando por ele. Miles corre até o seu quarto e se esconde até que a polícia chegue. Após o intruso ter escapado da casa, Miles se reúne com sucesso com Paula na porta de sua casa. O jogo se vende basicamente como uma antologia de terror baseada em relatos reais. O visual, ele utiliza um filtro de fita VHS que deixa tudo com uma cara de gravação antiga, o que aumenta muito o desconforto. E a imersão também, você faz coisas comuns aqui, como esquentar e comer uma lasanha ou fazer o seu dever de casa, e é nesse cotidiano que o jogo te pega de surpresa. E o grande diferencial aqui é a interação. O jogo pode usar o seu microfone. Se você gritar ou fazer barulho na vida real, o invasor dentro do jogo pode te ouvir. Isso quebra a quarta parede de um jeito bizarro. Você fica ali quietinho na vida real, torcendo para o personagem não ser visto, escondido debaixo da cama. First Shadow não precisa de jumpscare barato a cada 5 segundos, ele constrói o medo através do silêncio e da observação. Se vale a pena? Com certeza, é uma experiência curta e gratuita, ou muito barata, se assim podemos dizer, e que vai te fazer conferir se a porta da sua casa está trancada antes de dormir. É um jogo de terror raiz que mexe com o psicológico, mas e você, já passou por alguma situação estranha estando sozinho em casa? Me conta aí nos comentários. Até o próximo vídeo, tchau!